Você quer empreender ou tem o sonho de ser empresário, então se liga na história que nós vamos contar aqui hoje, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar e vai te inspirar a chegar aonde você quer. Eu recebo hoje nos estúdios o empresário Hélio Bellini. O Hélio começou na mecânica, foi estagiário de uma grande multinacional e terminou sua carreira lá, concluiu esse trajeto lá como gerente de vendas. Decidiu empreender e hoje está no setor industrial. Para conversar com ele, eu recebo aqui também a Juliana Laviola, que além de jornalista, é também empresária. Prazer, Hélio. Obrigado, Juliano, por dividir esse podcast com a gente hoje. Está no ar, podcast Além da Venda. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, Juliana. E vamos às perguntas. Primeiro, agradecer, Reginaldo, pelo convite. O Hélio, mais uma vez, estar com você e ter o prazer de te entrevistar. Obrigado. Hélio, você, depois de começar a carreira na mecânica, se graduou em administração, tem um MBA em marketing. Como que essa trajetória da mecânica para a administração, para o setor de vendas, numa multinacional, te ajudou a chegar aonde você está hoje? Como você imagina que isso vai te ajudar no futuro que você planeja? Reginaldo, é o seguinte, eu entrei numa empresa logo que eu saí do Colégio Técnico da Unicamp, em Campinas. A empresa é lá na região de São Paulo. E eu comecei na área técnica, comecei na área estagiário mecânico, depois fui para a área técnica. Pela empresa eu viajei o Brasil inteiro, então conheci cultura diferente, gente diferente, empresas diferentes, pequena, média, grande. Então isso muda muito a cabeça da gente. E eu sempre fui comunicativo, sempre fui bom de conversa, e isso ajudou muito eu mudar para a área comercial da empresa, né? E aí eu passei para vendas. E em vendas eu parei como gerente de vendas, foi quando eu decidi sair e montar o meu próprio negócio. Porque em vendas eu conversava muito com empresários, donos de empresa pequena, média ou grande, e com isso abriu mais a mente e veio mais ainda a vontade de empreender, e aí que eu comecei o meu próprio negócio. Ô, Hélio, eu queria entender por que a Zona da Mata Mineira, por que Muriaé, o que te chamou a atenção aqui na região? Nessas mudanças todas que eu fiz, eu morei em vários estados e várias cidades. E uma dessas foi Muriaé, por ser um polo lácteo, né? Tinha muito laticínio aqui na região, não só em Muriaé, como na região. E a empresa resolveu me colocar aqui, porque era uma multinacional de embalagem, principalmente lácteo. E nessa mudança aqui, eu acabei me casando na cidade e depois continuei as mudanças, né? Fui para outros lugares. E no fim, quando eu resolvi empreender, foi para cá que eu voltei, porque eu já conhecia, já gostava da região. E o que eu queria fazer, quando eu me propus a abrir um negócio, eu resolvi entrar em embalagem para água mineral. E aqui é uma região muito quente, então é muito favorável à água mineral. Hélio, o Brasil ainda é um país pouco industrializado. Isso é uma realidade que a gente vive na nossa economia. Quais são os principais desafios para quem decide empreender no setor industrial hoje no Brasil? Ó, independente de ser industrial, para quem quer empreender, o Brasil é um desafio, porque você tem problema tributário, é uma confusão tributária que a gente perde muito tempo para fazer o certo e nem sempre tem certeza se fez. A mão de obra é muito difícil, né? Tem guerra tributária entre estados, então tem vários desafios. Mas eu posso dizer aqui de boca cheia que é muito compensador também, tá? Ô, Hélio, a H2B de hoje não é a mesma de anos atrás, né? Você evoluiu, você cresceu, você começou fabricando galões de 10, 20 litros e hoje fabrica tampinhas. Eu queria saber um pouquinho dessa mudança, desse crescimento. Como é que foi? A gente começou fazendo garrafão e começou a crescer, colocou outra máquina, mudou de uma área... A gente iniciou aqui em Muriaé em 400 metros quadrados. Aí a gente acabou mudando depois para uma área de 7.000 metros quadrados. Aí dobramos a produção de garrafão. E aí veio a necessidade de fazer tampa de garrafão, porque já estava no mesmo mercado, os mesmos clientes. E entrando na tampa do garrafão, que é um outro equipamento, abriu uma oportunidade de eu fazer tampa de leite, que é um produto que eu já estava e conhecia muitos clientes nessa área. E é o produto hoje que a gente está mais crescendo em tampa de leite. Uma pergunta, e quais foram os principais desafios nesse período? Eu posso dizer que o desafio principal de uma empresa pequena é a falta de dinheiro, né? Porque são equipamentos muito caros, mão de obra muito especializada, então você tem que treinar muito,
a máquina é muito cara, a gente não consegue dinheiro fácil, porque a gente está no começo ainda. Eu sei bem o Então, que é isso, esse viu? é o desafio principal. Você comprar uma máquina que é toda eletrônica, você sabe disso, né, Reginaldo? É muito difícil, mas está dando certo. Mão de obra. Como que é no setor, no setor industrial, nessa necessidade de expansão e nesse objetivo também de expandir? Como que é o desafio de conseguir treinar mão de obra e ajudar nesse processo aí de crescimento? O que acontece é que aqui é uma região que não tem, pelo menos na cidade, não tinha nenhuma empresa de embalagem plástica. Então a mão de obra tem que ser formada toda em casa ou trazer de longe. Para trazer de longe é mais difícil ainda. Uma pelo salário que você tem que colocar para uma pessoa se deslocar para cá, e outra, geralmente estão nas capitais, as pessoas mais qualificadas nessa área, e eles não querem vir para Muriaé, né, interior de Minas, longe. Então a gente tem que treinar aqui. Então o desafio é pegar gente com iniciativa, vamos dizer assim, e a gente treina em casa. Então quem quer crescer tem muita chance na H2B, porque a gente vai crescer e vai levar todos eles juntos. É só querer. Hélio, quando a gente fala de crescimento, a gente lembra de liderança. Antes você era liderado e hoje você lidera um time. Eu queria saber o que muda e o que te faz crescer cada dia mais. Olha, muda tudo. Então, para você ter uma ideia, eu tinha um networking, e é muito importante ter networking numa empresa que liderava o setor lácteo do Brasil. Então, eu conheço muito laticínio e dono de laticínio. Então, era muito favorecido, eu ia ser muito favorecido se eu entrasse no mercado lácteo, tá? Mas como eu não tinha nada de empreendedor, de empresário, eu era funcionário, eu quis entrar numa área que não tinha nada a ver com a minha. Então, por isso eu entrei em água, porque eu nunca vendi nada para água. Então, foi tudo cliente novo, eu tive que partir do zero. E aí eu aprendi a trabalhar com funcionário, com transporte, com nota, com treinamento, com equipamento que quebra, com falta de dinheiro. Então, é tanta coisa para aprender que eu ia errar. E eu errei muito no caminho. Então, eu queria errar não na minha área, onde eu tinha os meus contatos. E a hora que eu achava que eu estava preparado, ou melhor preparado, eu entrei na área qual eu domino, vamos pôr assim, que eu conheço muita gente, que é a área láctea. A gente já falou aqui, Hélio, da dificuldade que é empreender, de começar um negócio, de conseguir investir. E aí, nesse cenário, a gente percebe que o empreendedor, principalmente quando ele produz algo, ele acaba fazendo de tudo. A pessoa, ela compra, ela vende, ela emite nota fiscal, às vezes acaba operando uma máquina, auxiliando um treinamento. Você acha que isso é também necessário e é um caminho para quem pretende alçar voos maiores e num planejamento tá em outros patamares? O Reginaldo, é imprescindível, né? Quem tem a ideia de que quer empreender para ser dono do negócio e não tem ninguém mandando, esquece. Porque o seu cliente vai ser o seu patrão eternamente e ele manda mais do que qualquer chefe de fábrica. Então, no início, você tem que fazer tudo, não tem jeito. Você vai trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, porque você tem que vender, você tem que arrumar o cliente, você tem que receber, você tem que pagar as contas. Então, no começo, é você que tem que fazer tudo. Só que conforme você vai crescendo, você vai tomando corpo e vai conseguindo pagar profissionais cada vez melhores para fazer o que você fazia. E aí sim você começa a pensar em coisas para crescer e buscar melhoria, buscar crescimento, que num tamanho menor é muito trabalho para você vencer essa fase e conseguir delegar para pessoas boas que consigam fazer na sua visão do jeito que você fazia ou até melhor, e aí sim você pode voar. Só para as pessoas entenderem um pouquinho da grandiosidade da empresa, da H2B, vamos falar um pouquinho de números, quebrando um pouquinho o protocolo aqui. Quais os estados brasileiros que hoje vocês entregam produtos? Qual a produção da H2B hoje? Vamos pôr assim, nós estamos em fim de novembro, então nós vamos fechar dezembro com um pouco mais de 1 milhão de garrafão no ano. Nós vamos fechar tampa de garrafão em aproximadamente 500 mil, que é 5 milhões de tampa. E tampinha de lácteo, 500 milhões de tampa ano. 500 milhões de tampa nós vamos fechar esse ano, de leite. 50 milhões de garrafão e 1 milhão de garrafão. São números... Deixa eu lembrar aqui, 540 toneladas de material reciclado, que a gente também recicla. E uma fábrica que não fecha, né, Hélio?
É 24 horas, 24 por 7 a gente fala. É 24 horas, 7 dias por semana. Para no Natal e no Ano Novo. Eu costumo dizer, quando a gente está numa conversa empreendedora, vamos dizer assim, que a gente só conhece o que a gente tem quando a gente tem números, né? A gente avalia uma criança com a nota, né? A gente avalia a saúde de uma empresa pelos números que ela produz. Como que é o seu conceito disso, de controlar esses números? A gente percebe que você tem esse domínio de produção, né, e financeira, etc. Na sua opinião, para quem hoje está começando uma empresa ou para quem está se planejando para começar, qual que é a importância dessa gestão, desse controle dos números da empresa? Reginaldo, para quem vai começar, tem que fazer um plano de negócio, né, estudar um pouquinho o mercado que quer entrar, porque não importa o mercado, todos têm muito e todos são difíceis, mas alguns se sobressaem. Então ele tem que se preparar, tem que estudar, tem que olhar os detalhes, porque no começo tudo é muito difícil, tudo é muito apertado. Então ele vai ter que saber, não é a gente sabe os números, não é que a gente vive o dia a dia e você acaba tendo que pagar a conta. Então você tem que estar vendo o que está saindo, o que está entrando, onde você está perdendo, onde você pode melhorar, onde você pode economizar, onde você pode aumentar o volume. Então isso acaba que é tão automático no dia a dia que fica na sua cabeça. Qual que é a sensação dentro da empresa depois de passado aquele momento de chutar e cabecear, fazer o gol, abrir a empresa, abastecer o equipamento, emitir nota fiscal, vender, quando você começa a perceber que você já consegue delegar, que você já consegue ter uma equipe e que as coisas estão acontecendo dentro daquilo que você planejou? Qual que é a sensação? Como é que é isso? Isso é muito bom, tá? Então, para quem quer ter assim um prazer que eu tenho, quando eu vou, por exemplo, um domingo à noite, eu passo na empresa e está todo mundo lá trabalhando. E eu estou passando na frente numa viagem, alguma coisa, nada de trabalho, e está todo mundo lá trabalhando, né? E está funcionando bem sem você estar perto. Então é muito bom você conseguir delegar e muito bom você ter gente que você acredita e você confia e que você delega e funciona sem você estar lá. E aí te dá mais tempo para pensar em outras coisas e crescer mais ainda. Então é muito prazeroso e no meu caso não é tão difícil delegar, mas tem gente que sofre um pouco para delegar. Eu não vejo a hora de delegar tudo e poder ficar vendo coisas novas só para criar. Mas isso demora um pouco, né? Eu ainda não cheguei, estou quase nesse ponto, mas... A gente pode dizer que o empreendedor deve ser um verdadeiro inconformado com a situação, sempre querendo mais conhecimento, sempre querendo crescer junto com os seus colaboradores. Ô, Juliana, isso aí tem que ser o tempo inteiro. Tem que estar na veia, né? O que a gente vê é o seguinte, muita gente me pergunta, qual que é o ponto de equilíbrio? Por que você trabalha que nem louco, aonde você quer chegar? Em empresa não existe ponto de equilíbrio. Ou você cresce ou você diminui. E a gente quer crescer, então vai continuar crescendo. Porque se você para, outro vem e te ultrapassa. Atropela. Então não existe ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é continuar crescendo. E é isso que a gente quer. Então, falando de crescimento, aonde a H2B, onde o Hélio quer estar daqui a 10 anos? Qual que é o plano? Pode falar Caribe? Pode, verdade, lógico. Me leva junto. Eu quero ter... Aonde a H2B quer estar? A gente quer ter várias unidades, né? Não só em Murié, não só em Minas. Hoje a gente vende para 5 estados, mas o nosso produto chega em todos os estados, exceto o sul, né? Exceto os 3 estados do sul. O resto do nosso produto chega em todos, porque a tampinha do leite que a gente distribui vai para todos os estados, menos no sul. Daqui 6 meses chega uma máquina nova e aí a gente vai atender o sul e aí nosso produto vai estar no Brasil inteiro. Mas a gente quer ter indústria no Brasil inteiro. Então, daqui 10 anos eu acho que é um tempo bom para a gente ter pelo menos umas 5 unidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que me veio à mente agora. Você foi gerente de vendas. Nós estamos falando de uma indústria, né? Não é algo que você tem um ponto de venda. Como ele lidar com a venda dentro da indústria que produz um produto muito específico, para um segmento muito específico também? Quando você trabalha com B2B, que é o nosso negócio, desde o garrafão até a tampa, a gente não vende para consumidor final. A gente vende o garrafão para a fonte de água mineral, que vai vender para um distribuidor, que vai vender para um consumidor. Então, a gente vende para a empresa. Então, nós estamos falando que de fonte a gente tem uns 50 clientes. Então, a gente vai direto no dono e fala direto com ele na indústria dele. Então, não é telemarketing ou propaganda ou telefone, é cara a cara com os donos das empresas.
E lácteo, a gente tem um cliente muito grande que faz a marca Piracanjuba e a marca Ninho. Então, o Ninho é reconhecido como o melhor leite, a melhor marca que é a Nestlé. Então, a nossa tampa tá nesse produto, é um orgulho pra gente. Eu já tive a satisfação de estar com ele na fábrica algumas vezes. Eu acho interessante ressaltar também que parte dessa produção volta como reciclagem também para outros tipos de destino, né? Eu acho que é interessante a gente citar, porque talvez o Moreno não saiba que tem uma fábrica desse porte aqui na cidade. Toda a embalagem, todo garrafão de água que a gente leva, a gente vai com um caminhão cheio de garrafão e volta com um caminhão cheio de garrafão vencido ou quebrado. E isso a gente recicla, a gente moe, limpa, extrusa, que é o nome que se dá, e a gente vende muito para o polo moveleiro de Ubá, para fazer peça de móvel. Então, as embalagens que a gente vende, depois ela volta para nós mesmos e vão para Ubá e vira puxador de gaveta, pé de cama, pé de mesa e muitas outras coisas de plástico que não é alimento. Porque o tipo de plástico que a gente usa, que chama polipropileno, ele reciclado não pode ser usado para embalagem de alimentos, mas para outras ele pode ser usado. Isso é prova que esse homem não para. Não para. Não para. Agora eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, Hélio. E essa pergunta vai servir para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, independente da mídia, e que tem aquele desejo, aquele sonho de empreender. O que o Hélio de hoje diria para o Hélio que começou lá no passado? Não desista do seu sonho, trabalhe duro, que você vai ser recompensado. É isso aí, essa foi a entrevista com o Hélio Bellini, da H2B. Muito obrigado, Hélio, muito sucesso. Obrigado, Juliana. Muito obrigada. E esse é o podcast Além das Vendas.